Bem, eu estou dando um depoimento a respeito do prefeito ou ex-prefeito Gustavo Veloso Borba. Ele foi nomeado para Gravatá, talvez no ano de 37 e 38. Quem o nomeou foi o governador Agamenon Magalhães. Vindo para Gravatá, comprou a Fazenda Sampaio e ficou por alguns meses na Fazenda Sampaio, morando e administrando esta fazenda, que hoje existe em pedaços, porque ela foi totalmente repartida em lotes, e hoje são vivendas de casas de ricos e de pessoas de médio porte. Mas existe uma coisa muito importante neste Gustavo Borba que eu estou falando. Nomeado prefeito, ele procurou meu pai aqui em Gravatá para saber alguma coisa da prefeitura municipal desta cidade, a qual ele viria a governar por talvez 2 anos ou 2 anos e pouco, não chegou a 3. E Gustavo Borba teve coisas pitorescas na sua administração. Primeiro que tudo, não era um intelectual, era um autêntico fazendeiro. E por isso ele comprou primeiro a Fazenda Sampaio, para depois então ser nomeado prefeito. Então juntava-se o prefeito ao fazendeiro. Dava um expediente gigante na prefeitura, mas não se esquecia de administrar a sua fazenda. Então Gustavo Borba era um tipo grosseiro, gordo, fisicamente era grosseiro, e nas palavras também um tanto grosseiros. Basta lhe dizer que, certa ocasião, eu estava com meu pai e ele virou-se para a esposa e disse: Iaiá, bota aí uma coalhada para esse ponta de ramo. Ele está magrinho, é preciso ele engordar mais. E eu comi algumas colheres da coalhada sem gostar. Terminei colocando tudo para fora. E outras comidas vieram que eu adorei. Então, Gustavo Borba era autêntico e muitas vezes irreverente. Tinha uma mania interessante. Ele portava na sua calça 2 carteiras. Uma com um pedaço de papel, com recibos, e outra com dinheiro. Quando chegava uma comissão cobrando alguma coisa ou solicitando alguma ajuda, dependendo das pessoas que estavam pedindo a ele, ele tirava a carteira que tinha dinheiro e dava alguns mil-réis àquelas pessoas que estavam solicitando ajuda. E quando ele achava que não eram pessoas que mereciam, ele tirava a carteira que só tinha pedaços de papel e de recibos e mostrava: eu estou sem dinheiro. Então, aquela ajuda ficava para outro tempo, que muitas vezes não acontecia. Mas Gustavo Borba teve coisas pitorescas na sua própria administração. Então isso serve muito como documento. E eu me sinto assim muito feliz em estar registrando esses acontecimentos em frente à câmera desse cineasta que eu tenho todo respeito, que é o Carlos Farias. Bem, o assunto foi o seguinte: ele estava fazendo calçamento entre a prefeitura e a estação. Calçamento com pedras de paralelepípedo, com cimento, etc, etc. Mas havia um problema de pedreiro, né? Faltava pedreiro, faltava ajudante pedreiro. Então, Gustavo Borba resolveu solicitar a ajuda de presidiários, de pessoas que estavam presas na cadeia pública. Evidentemente que não eram pessoas por homicídio, mas sim por outros fatos, por outros crimes mais comuns, mais leves. Dirigi-se ao meu pai e disse: vá até a cadeia pública, fale com seu netinho carcereiro e requisite 5 presos. Eles vão ajudar nessa construção desse calçamento. Meu pai foi, mas netinho, o carcereiro, negou. Achava que tinha que ter uma ordem do governo para ceder os pedreiros.
Meu pai reportou isso ao Gustavo Borba, ele voltou a Recife, foi ao governador Agamenon Magalhães, e Agamenon Magalhães, num papel timbrado do Palácio das Princesas, do Campo das Princesas, determinou que o senhor Nequinho Carcereiro ou entregasse os 5 homens para fazer o trabalho de calçamento, ou seja, ajudar os pedreiros. E ele se baseava de que os homens estavam inculcados dentro de um presídio e que isso era salutar, era importante para os homens. E foi importante. Primeiro, começaram a receber o sol. Segundo, a trabalhar. Cada semana ele teria um dia a menos na prisão. E foi assim. Veio para os mestres de obra e começaram o trabalho. Eles saíram do presídio entre 6h30 e 7 horas da manhã, almoçava no meio da rua com os pedreiros, comida feita na hora, e às 5 horas da tarde recolhiam-se ao presídio, cadeia pública que hoje é a Casa da Cultura. Daí, o calçamento feito entre a prefeitura e a estação foi feita com a ajuda desses homens presidiários, né? Mas que em nenhum momento tentaram fugir. Eles retornaram à cadeia e no final de toda a obra eles foram praticamente absolvidos, porque até o juiz de direito se compadeceu deles. E havia, pela parte da população, um grande amparo e uma grande admiração. Presidiários trabalhando no calçamento de Gravatá. Essa é a história que eu tenho, primeira, do velho Gustavo Borba, Coronel Borba, eleito não, nomeado por um governador que também era nomeado pelo presidente da República. Ricardo, mas tinha nessa história todinha aquele pessoal também que era um curioso que chegava perto também, né? Parou aí, foi? Foi. Aí eu continuo, né? Uhum. Gustavo Veloso Borba marcou a sua administração pelas irreverências que ele praticava. Ele era de passar caramba. Se ele visse um pedreiro escorado na pá ou na enxada, ele reclamava. Ele era um fiscal também. Ele não era só o prefeito, era um fiscal de rua. Ele notava qualquer preguiça, qualquer coisa, assim, o funcionário que chegava tarde, então ele reclamava. Então tinha pessoas, isso é uma coisa até curiosa, mas acontece isso. Pessoas da rua, jovenzinhos, estudantes e jovens que ficavam olhando os pedreiros trabalhar, inclusive os próprios prisioneiros a trabalhar. E ele então, quando chegava de súbito, ele dizia: perto de quem come, longe de quem trabalha. Mestre de obras, se continuar a presença dessas pessoas aqui, vendo o que você faz e o que os trabalhadores fazem, pode botar para trabalhar. E nessa ameaça, os curiosos desapareciam. Isso foi uma coisa que eu conheci, que eu, de viva voz, ouvia de Gustavo Borba, juntamente com meu pai. Nesse tempo eu tinha 5 anos e rodava pela cidade de Gravatá. Era uma característica de Gustavo Borba, a maneira irrefletida muitas vezes, e até de determinar que as pessoas fizessem ou não fizessem alguma coisa. Falar sobre Caetano Alves Varela, gravataense ilustre, um arquiteto sem diploma, tanto assim que construiu uma das obras mais importantes de Gravatá, obras de arte, o Cristo do Cruzeiro. Caetano achou que Gravatá devia ter um marco importante. E esse marco era no ponto mais alto da cidade, o Cristo Redentor. Esse que vocês estão vendo nesse momento
através da Câmara de Carlos Farias. Caetano Alves Varela era um grande arquiteto, um homem que fazia obras importantes, teve casas construídas aqui em Gravatá, teve coisas importantes. Mas na minha ótica, uma das obras mais importantes de Caetano. Mas um fato inusitado da construção desse Cristo foi que Caetano sentiu a falta de recursos. Logicamente, metade do que ele tinha feito tinha sido do bolso dele. Então apelou para o prefeito da época, que eu não sei, não me lembro o nome. O prefeito não se interessou. Disse, olha, isso aí é coisa de beleza, para enfeitar a cidade, não interessa dar verba para isso. E Caetano ficou aperreado. Contando isso, na Rua do Sapo, o ponto de referência de prostitutas, a Rua do Sapo antigamente era um prostíbulo. As prostitutas tiveram uma atenção especial por Caetano Varela. E perguntaram, mas seu Caetano, o que é preciso? É dinheiro. Basicamente era dinheiro para comprar cimento, para comprar tela, para fazer armar o Cristo. As prostitutas não tinham dinheiro. Aparentemente não tinham dignidade, mas elas apareceram com um gesto dos mais bonitos. E nós não podíamos ajudar a construir esse Cristo com as telas que nós temos nas nossas camas, no lastro das nossas camas. Caetano ficou surpreendido e disse sim. Que tipo é esse de lastro? Eram telas de arame intercaladas uma com a outra, desse tipo de tela, até do tipo mais miúdo que podia se ter. Que existem molas de arame, mas a dele era diferente. Então naquele tempo usava-se muito isso em camas, até em pessoas mesmo, pessoas que tinham cama de arame, né? É dita patente, né? Cama patente. Não. A patente era mola. Sim. Mas era uma intercalação de arames, assim, feito uma tela. Sim. Como se fosse uma tela grande. Então, elas trouxeram para mostrar a ele, ou levaram ele até o quarto. Ela disse, vai servir para complementar o que eu fiz. Então, 32 prostitutas tiraram as telas dos tablados das suas camas, e com esse ele fez um rolo de arame muito grande, levou para o Cristo e terminou de fazer esta obra magistral, que é o Cristo Redentor de Gravatá, obra das mais importantes, e também hoje sendo cantada e decantada em prosa como o ponto mais bonito de Gravatá. Dali se vê toda a cidade, além do Cristo, que é um similar do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. São essas as referências que eu tenho a fazer a esse grande engenheiro sem diploma, que era um gravataense, Caetano Alves Varela, infelizmente hoje em outra instância, em outro lugar. Não está mais na terra. Muito obrigado, Carlos. Falar sobre personalidades, para mim, é uma coisa fácil. Embora falar sobre Osíris Lins Caldas, para muita gente é difícil, mas eu conheci pessoalmente. Foi um dos maiores intelectuais que já passaram por Gravatá. Osíris Caldas foi teatrólogo e fundou o Teatro de Amadores de Gravatá. Foi nesta oportunidade que nós tivemos o prazer de assistir grandes peças teatrais, cujo autor era o próprio Osíris Caldas. Assisti O Lado Falso da Vida e outras peças da maior relevância. E tudo era feito no antigo Teatro Cine Holanda, que era ali perto de Ismael, da livraria de Ismael. Teatro Cine Holanda. Ele deixava de ser o Cine Holanda para ser o teatro
com a presença da alta sociedade gravataense, assistindo peças com artistas de Gravatá, todos eles treinados pelo próprio Osíris Caldas, que também era um dos artistas. Osíris não era somente o que produzia, não era só o que escrevia, mas ele interpretava personagens no teatro de Gravatá. Osíris escreveu também um livro dos mais belos, com crônicas das mais bonitas. E Osíris fez também rádio-teatro. No tempo em que existia a Rádio Educador Gravataense, Osíris Caldas resolveu fazer rádio-teatro. E pela primeira vez eu vi uma peça interpretada através de alto-falantes e não de rádio, chamado o processo Haltman. O processo Haltman foi uma coisa que chamou a atenção no mundo inteiro quando houve um sequestro e atribuíram a duas pessoas bem simples, dois homens simples, eletricistas. Esses homens foram condenados à cadeira elétrica. Isso foi nos Estados Unidos, talvez em 1925, 26. Osíris converteu essa tragédia num teatro, rádio-teatro, e foi um sucesso. Um sucesso porque as pessoas ouviam, não viam as pessoas, não viam os artistas, ouviam a interpretação dali da praça, hoje Praça da Matriz. Então, eu considero como personalidade das mais relevantes que teve Gravatá, Osíris Lins Caldas, o poeta, o escritor, mas acima de tudo, o teatrólogo. Daqui vai a minha homenagem póstuma a Osíris e também a minha homenagem ao filho dele, que está vivo, que chama-se Alberto Federico Nunes, autor do livro sobre Gravatá. São essas as minhas impressões, falando para essa série importante, esta série de depoimentos que Carlos Farias está captando para o seu trabalho, muito importante em termos de cinematografia. Ô, Ricardo, e o interessante é que naquela época já tinha essa tecnologia do rádio em Gravatá, né? Fazer essa peça através do rádio, né? Naquele tempo. Ele criava isso. Até uma vez, ele conversando com minha irmã, disse, por exemplo, para fazer negócio de incêndio, como se fosse incêndio, ele pegava papel, aquele papel transparente, juntava um bocado e amassava. O papel celofane. Amassava. Dá o barulho da chama queimando. De chama, entendeu? E cavalos era batendo com uns quendinhos de coco no birô. Então era uma técnica que para fora saía bem. Isso aí não está gravando. Estava saindo bem isso para fora. Porque Osíris, ele não era somente um diretor de teatro. Aí eu estou falando de rádio-teatro. Você não via as pessoas. Agora, o teatro era diferente. O teatro tinha imagens lindas. Entendeu? Falar de fato histórico acontecido em Gravatá. Quero dizer a você, Carlos, que os fatos históricos das cidades, sobretudo do interior, são raros. Quase nenhuma cidade tem um fato histórico relevante. Mas Gravatá teve, e muito relevante. Parece que coincide essa data com que eu estou falando nesse momento, ou com que eu vou falar nesse momento. 17 de fevereiro de 1926, desembarcava ali perto da Praça 10, um trem que trazia pessoas, voluntários, da coluna Prestes. E esse pessoal vinha tomando as cadeias das cidades a partir de Jaboatão. O Tenente Caetano Campelo chefiava isso. Ele era um revolucionário. Não estava contente com seu próprio quartel, com os seus próprios colegas. Por isso, tornou-se um revolucionário. Tornou-se um homem que não estava gostando do governo. Daí
ter se juntado a Carlos Prestes para fazer uma revolução. E a parte dele era exatamente invadir os quartéis, ou mais as cadeias públicas, abrir as portas e levar os presos para se agrupar à corrente que ia combater o governo, me parece, não sei, de Getúlio Vargas. Chegando aqui em Gravatá, ele foi até a cadeia pública, hoje Centro de Cultura, e abriu, através de balas de fuzil e de rifle, abriu os portões das celas, retirando os presos e convocando para que eles seguissem para a Praça 10, tomar o trem e viajar até o sertão. Só que antes de alguns desses presos tomarem assento naquele trem revolucionário, ele foi morto através de 2 tiros ou 3 de fuzil vindos do comércio do outro lado da rua. Então, Cleto Campelo morreu aqui em Gravatá, foi assassinado. E diz Alberto que se ele tivesse seguido o seu itinerário, talvez Gravatá não tivesse ficado famoso. O fato dele ter morrido na cadeia, ou por outra, na calçada da cadeia pública, juntamente com um companheiro que era, chamavam crachate de trem, não havia tido tanta repercussão. Cleto Campelo foi enterrado em Recife e reconhecido aqui por um homem que era um caixeiro viajante, e que disse: esse é o tenente Cleto Campelo, ele mora em Recife. Ninguém conhecia Cleto Campelo, apesar de ele estar fardado, mas no momento do crime, encontraram ele com a túnica pelo avesso. Foi constatado a morte dele através de um farmacêutico antigo e de um médico e de um padre que estava aqui naquela oportunidade. Daí, Cleto Campelo ter sido e ser vivido como um mártir da Revolução de 1926. Fato histórico, produzido, coordenado e já citado pelo historiador Alberto Frederico Lins, mas que está nos anais do Exército. Cleto Campelo era tenente, mas pós-morte, após a morte, foi condecorado e foi promovido a capitão. A família dele mora aqui ainda em Gravatá. Muito obrigado, Carlos. Ô, Ricardo, tem uma coisa importante que talvez o povo queira saber tanto quanto eu. Como ele conseguiu esse trem para chegar até aqui? E aí, foge a minha. Eu acho que foi tomado. Parece que ele partiu de Jabotão, viu? Esse trem não era trem, era trem de carga, mais ou menos. E já vinha com gente de Vitória, de Jabotão, Vitória, né? E aqui ia pegar mais gente. Só que os prisioneiros daqui não tiveram tempo de se dividir. Porque teve o fato que eu não contei, né? Do prisioneiro que disse que não queria acompanhar, porque estava terminando a pena dele. Então, esse fato aí, de como ele conseguiu, eu acho que a própria Revolução deve ter fornecido, ou ele tomado esse trem, tomado de assalto, porque o maquinista vinha com um homem com um revólver nas costas dele. Então o maquinista vinha coagido. Com certeza ele veio como refém, né? Ele veio sob pressão, sob pressão. Veio sob pressão. Porque Lamartine Andrade, que deu o maior depoimento sobre isso, disse que no tender quer dizer, naquela cabine do trem, o maquinista vinha, mas atrás dele vinha alguém com um revólver. Então, esse homem vinha. Tanto é que quando o Cleto Campelo foi morto, desapareceu. O trem, soltaram ele e deixaram ele em marcha, mas sem a pessoa que estava dirigindo. Naturalmente o maquinista correu, escondeu-se e o trem andou até Insurreição, dizem, sem ninguém. Esse é um fato que precisa historiar e tem que ser provado. Ô Ricardo, e teve até um comentário que ele fez a respeito desse senhor que não quis fugir, como foi que ele falou? Esse aí você pode
é filmado. Mas na oportunidade que Cleto Campelo abria as celas, as portas das celas, teve um prisioneiro que disse: eu não quero participar de revolução nenhuma, eu não sei o que é isso, eu não tenho amor à revolução, eu quero é sair daqui, dessa cadeia. Meus dias aqui estão terminando. Ele era um cidadão que tinha ofendido uma moça e estava preso por algum tempo. Estava terminando a pena dele. Então, ele se recusou frontalmente com Cleto Campelo. Ele disse a Cleto Campelo que não queria participar dessa revolução. E Cleto Campelo teria usado essas expressões: infeliz do homem que se dá a liberdade e ele não aproveita. Esse homem é um infeliz. Mas isso ficou na história. E existem historiadores que acharam que o homem tinha toda a razão. Ele não tinha ideologia. E por que é que ele ia acompanhar Cleto Campelo? Então, na história há uma interrogação, Carlos, sobre isso. Se você, como um homem que estivesse preso, Deus me livre que isso acontecesse, se você acompanhava ou não, ou se eu próprio, esse depoente, se iria ou não. Eu poderia não ter ideia nenhuma dessa ideologia de Cleto Campelo e recusar frontalmente ao que ele desejava. Ele não admitiu isso. Coisa de gente, de militar, né? Não agir, não querer aceitar o argumento do homem. Assim, eu mesmo acho que eu também não iria, não. Aí a gente pensa logo em família também, não tem. Mas se você não tem apego aqui. Curiosidades pitorescas de Gravatá. Essas curiosidades foi entrar no livro que eu estou escrevendo. Mas Carlos Farias é uma pessoa tão, para mim significa tanto, que eu não podia deixar de dar isso em primeira mão. Então, houve uma curiosidade pitoresca em Gravatá. Existia aqui uma figura popular chamada Zé da Silva. Zé da Silva andava pelas ruas de Gravatá e muitas vezes a gente encontrava ele pelas madrugadas adentro. E, sobretudo, nas noites de luar, ele se encontrava com os seresteiros de Gravatá. Um dia, Zé da Silva foi ao cemitério, que está aqui perto da minha casa, onde é Açucã, e se deitou no caixão da caridade. O caixão da caridade para levar as pessoas pobres. E dormiu. Mas, pela manhã, ele foi despertado por alguém que abria o portão do cemitério, deixava um balaio de pão em cima do túmulo e esse pãozeiro procurou fazer uma necessidade fisiológica, isto é, urinar atrás do túmulo. E nesse momento, o Zé da Silva acordou e foi lentamente abrindo o caixão, a porta, a tampa do caixão. E foi dizendo: meu, o que é que você quer ver? Nesse momento, o pãozeiro deixou, que tinha deixado o balaio de pão no túmulo, saiu um desbalada carreira. E Zé da Silva comeu pão e distribuiu o pão com todos os amigos e funcionários do cemitério. Isso foi uma curiosidade narrada no livro de Osíris Caldas, muito interessante. Mas a outra também. Outra curiosidade interessante me foi contada por Dona Belinha. Dona Belinha que fazia uma promessa, porque Gravatá, talvez em 1916 e 17, teve um surto de cólera, aliás não, de bexiga, varíola, bem dizendo, varíola. Dona Belinha era uma pessoa católica, muito católica, tanto é que tem uma capela que foi ela que construiu. Então, ela fez uma promessa de que, se a varíola terminasse e deixasse de morrer tanta gente, ela faria, todos os anos, uma espécie de promessa, uma espécie de novena. Por isso, todos os anos, Dona Belinha fazia aquela promessa de São Sebastião. Mas inevitável também um caso curioso, dentro desse contexto,
foi o cemitério que não aguentava mais de tantas pessoas que eram enterradas. Por isso, houve uma determinação de que as covas ficassem abertas por um período, porque morria uma pessoa, um bexiguento atrás do outro. E não foi a surpresa maior de uma senhora quando seu marido apareceu na casa dela, batendo na porta. Era um homem que tinha morrido um dia antes. Ele não morreu fisicamente, ele teve um ataque, botaram ele no caixão e levaram para o cemitério. A felicidade é que as covas eram abertas. E ele apareceu dizendo que era o marido, 2 horas da manhã. Isso foi uma tragédia, porque a senhora, esposa dele, não podia entender que ele tivesse voltado à casa. Mas ele voltou, porque na verdade ele não tinha morrido, o coração dele não tinha parado. Então isso foi contado por Dona Belinha, não sei se existe em algum livro essa história. Ela me contou isso. Por isso eu credencio como uma coisa certa, mas que muitas pessoas não sabem desse acontecimento. E esse lado que você está essas coisas aí.